Vamos lá, galera, nossa videoaula de hoje, tá? Vamos falar sobre potência dissipada, certo? Pessoal, vocês sabem que a energia não é 100% aproveitada, certo? Por quê? Porque ela se dissipa na forma de calor. Exemplo disso é que se vocês, por exemplo, for pegar na lâmpada da casa de vocês, se você acender a lâmpada e depois de uns 10 minutos você for pegar, a lâmpada está quente. Se você botar a mão na parte de trás da geladeira, você vai observar que a parte de trás da geladeira também na casa de vocês está quente. Se vocês usam demais o celular, vocês vão perceber que ele vai esquentar, certo? Então essas características são características de dissipação de energia, certo? Então hoje nós vamos estudar justamente essa dissipação de energia. E a dissipação de energia é calculada a partir da relação de uma formulazinha, tá? Nosso material ele traz todo um trabalho, toda uma dedução sobre isso. Mas eu vou logo para a parte principal, né? Ou melhor, vamos ler, e aí vocês podem pausar o vídeo, né, quando vocês estiverem assistindo, e copiar algumas definições. Então, essa, consideremos um resistor de resistência R. Lembra lá a definição do resistor, tá? Você tem lá, pontinho, um resistor, pontinho, né? Ponto A, ponto B, e aí você bota uma DDP nele, né? Isso aqui é uma DDP, uma diferença de potencial, certo? Característica, você tem a corrente elétrica, corrente I passando por ele, certo? Aqui está o nosso resistor, ponto A, ponto B. Beleza. Ele fala o seguinte, ó, sabemos da eletrostática que o trabalho para deslocar uma quantidade de carga ΔQ do ponto A para o ponto B é dada pela seguinte relação. O trabalho realizado é igual à variação da carga vezes a diferença de potencial do ponto A menos a diferença de potencial do ponto B. Certo? E daí nós temos o seguinte, que o trabalho é dado por ΔQ vezes, como a DDP nossa DDP vai ser constante, né? Por exemplo, se a gente pegar uma DDP constante, essa variação aí sempre vai dar o mesmo valor, certo? Essa variação sempre vai dar o mesmo valor, então eu posso jogar isso aqui, ó, como sendo o único U, que é a nossa DDP, certo? A nossa tensão. E aí depois vem o seguinte, ó, dividindo ambos, aí ele começa a fazer a dedução. Se eu dividir ambos os membros aqui por ΔT, o que é que acontece aqui, tá? Se eu dividir ambos os membros por ΔT, eu tenho que trabalho sobre variação de tempo é potência, tá? Trabalho sobre variação de tempo é potência. Deixa eu voltar aqui só um pouco o material da gente para a gente ver uma coisa. Tá. É potência. E eu tenho que aqui vai ficar o seguinte, vai ficar U vezes essa divisão. Essa divisão, a variação da carga dividida pela variação do tempo, isso nos lembra o quê? Corrente. Né? Isso nos lembra corrente. Então eu tenho aí, ó, uma fórmula que define potência. Potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Para um resistor ôhmico, e aí vem a definição, tá? Já vamos trabalhar com a definição de dissipação de energia. Ele fala o seguinte, ó, para os resistores ôhmicos, pode-se substituir a tensão U pelo seu valor R vezes I. Né? Lembra lá que o U é igual a R vezes I da definição estudada na última aula. Então eu posso substituir. Então P é igual a R vezes I vezes I. Logo, potência vai ser igual a R vezes I ao quadrado. Toda vez que eu tiver um resistor ôhmico, eu posso fazer essa substituição e calcular a nossa potência dissipada por essa relação aí, tá? Ou, se preferir, eu posso calcular a potência dissipada por U ao quadrado sobre R. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso fazer o seguinte, ó. No lugar de eu substituir aqui, eu vou fazer o seguinte. A corrente é igual a U sobre R, nessa fórmula, né? Isolando o I, I vai ser igual a U sobre R. A corrente é igual a diferença de potencial sobre a resistência. E se eu substituir nessa fórmula aqui ainda, só fazer a substituição para a gente ver como é que fica aqui, tá? Essa é uma da forma de potência dissipada, então vai ficar P é igual a U vezes U sobre R. Logo, P vai ser igual a U ao quadrado sobre R.
Então a gente também tem essa fórmula aqui para calcular a nossa potência dissipada em um resistor ôhmico. Aí ele fala o seguinte: o termo dissipar é usado no sentido de consumir. Logo, a quantidade de energia elétrica consumida num resistor durante certo intervalo de tempo, ΔT, vale. Aí ele fala o seguinte: vamos lá. Vamos ler de novo para a gente poder entender, tá? Ele diz que o termo dissipar é usado no sentido de consumir. Então, de consumo, certo? Logo, a quantidade de energia elétrica consumida ou dissipada num resistor durante certo intervalo de tempo ΔT vale. Então, a energia consumida vai ser igual a potência vezes a variação do tempo, certo? E aí a gente tem o seguinte, ó. Uma unidade de energia muito utilizada é o kWh, que é o que a gente utiliza na nossa casa, tá? 1 kWh é a quantidade de energia com potência de 1 kW que é transformada no intervalo de 1 hora. Relação entre kW e joules. Aí ele vai fazer uma relação aqui só para a gente ter ideia. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule. Se por acaso a gente pegar questões onde peça para a gente fazer a transformação, porque geralmente, né, se eu pedir para vocês pegar a energia consumida por uma lâmpada durante 30 dias, né, essa lâmpada sendo ligada durante 6 horas por dia, você vai calcular esse consumo em quilowatts. E aí você pode transformar em joule multiplicando por 3,6 vezes 10 elevado a sexta, certo? É para isso que ele está colocando. E aí eu entro na definição aqui, ó, de reostato. Deixa eu ver o nome aqui, certo? Reostatos, é isso mesmo. Ele fala o seguinte: são resistores de resistência elétrica variável, constituídos basicamente de resistor propriamente dito e de um dispositivo que permite variar o comprimento do resistor. Ou seja, é um resistor variável, né? Por exemplo, se eu pegar esse resistor tá aqui, é como se fosse uma mola, tá? Então eu pegar aqui ele, logo depois eu estico ele. Então depois eu comprimo ele mais, ou eu estico ele mais um pouquinho, ou deixo do mesmo tamanho. Então, se essa mola ela variar de tamanho, automaticamente eu estou variando o meu resistor, tá? Então é o nosso reostato que ele está falando aqui. Então ele fala o seguinte, ó, que permite variar o comprimento do resistor. Desse modo, controlar a intensidade da corrente ou da tensão no circuito. Aí ele faz um desenho de um esquemazinho, né? Tal, esquema de um reostato no curso, mas aí depois eu faço para vocês isso. No esquema, o reostato, quando o cursor C desliza sobre o reostato no sentido A para B, diminui o comprimento do resistor percorrido pela corrente e, gradativamente, aumenta a intensidade da corrente no circuito. Portanto, a resistência pode variar de seu valor total, cursor C, em A, até um valor praticamente nulo, cursor em B. Nos chuveiros elétricos, a variação da resistência por meio de um reostato de pontos possibilita um maior ou menor aquecimento da água. Então a gente tem um exemplo muito claro de reostato, né? Reostato nada mais é do que não é a serpentina, é a resistência do chuveiro elétrico. E se vocês observarem, a resistência do chuveiro elétrico nada mais é do que uma mola. Então, quando a gente liga lá morna, quente, né? A gente não varia, né, a temperatura da água. Então, na verdade, eu estou alongando ou comprimindo a minha mola, né? Alongando ou comprimindo o resistor do chuveiro elétrico, né? A resistência. Então, como é um chuveiro elétrico, a DDP é mantida constante. Quanto menor a resistência, maior é a potência. E aí ele faz um desenho aqui que não vem ao caso, tá? Aí depois ele coloca o seguinte, ó. Ele coloca a nossa fórmula. P é igual a U sobre R. P é igual a U ao quadrado sobre R.
E ele fala o seguinte, que isso aqui tem 3 pontos, ponto 1, 2 e 3. Aonde o ponto 1 vai ser morno, frio e quente. Tá? Morno, frio e quente. São os 3 pontos que você regula lá no seu chuveiro elétrico. Então, quando você regula, automaticamente você está alongando ou comprimindo sua mola, a resistência do chuveiro, fazendo com que a corrente ou a DDP varie naquele resistor, fazendo com que o aquecimento seja maior ou menor no seu chuveiro elétrico. Beleza? É isso que está acontecendo lá. Aí depois ele trata curto-circuito. O que é um curto-circuito, pessoal? Nada mais é você fazer a energia percorrer pelo caminho de menor resistência. É um curto-circuito, tá? Quando você na sua casa, por exemplo, pega lá, tá lá mexendo na eletricidade, por exemplo. Aí quando o sinal dá aquele pipoco, na energia, né? O que foi que você fez ali? Tinha 2 fios, o positivo e o neutro, e estava desencapado, de um lado e do outro. Automaticamente, quando a energia está indo e voltando, tá? Indo por um e voltando no outro, quando você coloca na tomada, você coloca lá o garfo lá ou de um ventilador ou de qualquer outro equipamento eletrônico. Só que, quando você automaticamente coloca uma chave de fenda tocando em um fio, que automaticamente você toca no outro, você quebrou o caminho de percurso da energia elétrica. Você criou um curto-circuito. Automaticamente, a corrente elétrica não vai mais percorrer o fio todo para fazer a volta. Porque é o seguinte, quando você liga uma televisão, automaticamente a energia vai, entra na televisão e volta para sair do outro lado, certo? É basicamente isso que acontece. Só que tem o seguinte, a televisão tem uma resistência. Então, se tem uma resistência, não cria um curto-circuito, tá? Se você liga um ventilador, o ventilador cria uma determinada resistência para a energia elétrica. Então, não vai criar um curto-circuito. Mas, a partir do momento que eu peguei uma chave, uni os 2 fios, não tem resistência nenhuma. Então, a minha corrente vai percorrer o caminho de menor resistência. E, automaticamente, você cria um curto-circuito. É como se você pegasse aqui, ó, em vez da corrente passar por aqui, você pegasse um fio daqui e ligasse para aqui e para aqui, ó. Automaticamente você cria um curto-circuito, certo? É a definição de curto-circuito, certo? Então vamos lá. Dizemos que 2 pontos estão em curto-circuito quando eles foram ligados por um condutor de resistência desprezível. Quando você coloca um metalzinho lá nos 2 fios que eu falei anteriormente, então é resistência desprezível, né? Lembra que a gente estudou que um fio condutor tem resistência, mas a resistência é tão pequena que a gente considera como desprezível? A gente mencionou isso aqui em aula, tá? O total da corrente é desviada para esse condutor. E o resistor, por não ter atuação, pode ser eliminado do trecho do curto-circuito, certo? Então, foi o que aconteceu aqui. Lâmpadas incandescentes, pessoal. Tem um tópico aí falando sobre a lâmpada incandescente. Só para contexto de como é? Para que a gente possa ficar sabendo de alguns termos da lâmpada incandescente, que a gente nem utiliza mais lâmpada incandescente, né? Ou é fluorescente ou é LED agora, mas todo material ainda, todo livro didático ainda traz lâmpada incandescente, porque primeiras lâmpadas a ser inventadas, né? Primeiro modelo de lâmpada, tal, isso, aquilo, outro, que é a lâmpada que a gente via melhor a energia sendo trabalhada, sendo transformada ali, né? Pelo filamento. Quando o filamento esquentava, o filamento brilhava e gerava a luz, né? Então vamos lá. Aí, lâmpada incandescente consta de um fio de tungstênio em forma de espiral, chamado filamento, colocado na parte interna de um bulbo de vidro para evitar a oxidação, ou seja, esse filamento não vai enferrujar. Dentro do bulbo, coloca-se um gás inerte, criptônio ou argônio, que retarda a sublimação do filamento, ou seja, o filamento não vai evaporar, por assim dizer. Quando atravessado por uma corrente, o filamento se aquece e torna-se incandescente, passa a emitir luz. Na lâmpada, vem gravada uma potência nominal
e uma tensão nominal. Por exemplo, 60 watts, que é a potência, a 110 volts, certo? A luminosidade ou brilho da lâmpada relaciona-se com a tensão a qual for ligada. Aí ele vai. Tensão nominal, brilho normal. Tensão menor que o nominal, brilho menor que o normal. Tensão maior que a nominal, brilho maior que a normal. A lâmpada pode queimar. Por exemplo, coloquei minha lâmpada lá numa energia de 110, né? Ou melhor, vamos falar 220, que é a nossa energia, a nossa tensão que chega aqui na nossa casa. Então, eu coloquei lá uma lâmpada de 60 watts numa energia de 220. Se por acaso, exemplo bem claro para vocês, quando for a energia que fica apenas uma fase, como é que fica o brilho da lâmpada na casa de vocês? Ela diminui, né? Aquela lâmpada fica mais clarinha. Por quê? Porque a energia que está chegando na sua casa não é 220 mais, tá? É uma tensão menor. Eu não posso dizer que é 110, mas não é 220, com certeza, porque o brilho da lâmpada diminuiu, tá? Se por acaso acontecer uma descarga elétrica e a energia e a tensão que chegar na sua casa for maior que 220, a lâmpada vai brilhar mais forte e automaticamente, se ela não resistir, ela vai queimar, certo? Então é isso que ele está falando aqui sobre as lâmpadas incandescentes. Para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de física, eu vou tentar resolver uma questão aqui para vocês, para não ficar só falatório e vocês não verem como é que resolve algumas questões, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo do material que eu tenho. E aí, tomem nota. Tá? Vou ler o enunciado. E vocês têm que, por obrigação, copiar o enunciado e depois tentar refazer novamente a questão, certo? Para poder aprender, para que possa fazer os exercícios. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Um ferro elétrico consome uma potência de 1.100 watts. Então, tá lá, a potência do ferro elétrico é 1.100 watts. Melhor, ele está falando que consome, né? Então, a potência dissipada dele é de 1.100 watts. Quando ligado a uma tensão de o DDP é igual a 110 volts. Determine, letra A intensidade da corrente utilizada pelo ferro elétrico. Depois, letra B, a resistência do ferro elétrico. Letra C, a energia elétrica consumida pelo ferro elétrico em meia hora, em joules e quilowatts-hora. Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer a corrente elétrica. Ora, se ele quer a corrente elétrica, se eu tenho P e U, eu posso usar PUI, né? PUI. P-U-I. PUI. Então, eu quero saber quem é a corrente. Logo, a corrente vai ser igual a potência sobre a diferença potencial. A corrente vai ser dada por 1.100 sobre 110. E é igual a 10 ampere. Tá aqui, simples e fácil, né? Não tem bicho de cabeça nenhum. É só utilizar a relação, olhar os dados que ele lhe deu, utilizar a relação e determinar o que ele está pedindo. Letra B diz o seguinte, a resistência do ferro. Ora, se ele quer saber a resistência do ferro na letra B, então eu vou fazer por URI. URI. Como eu quero a resistência é igual a potência sobre R. Sobre I. Desculpa. R é igual a U sobre I. Logo, R é igual a U, que é 110, sobre I, que é 10. Logo, a resistência é igual a quanto, minha gente? 11, né? 11 ohms. Simples e fácil também, né? Só substituição de valores. É só prestar atenção no que ele está pedindo, tá? Tinha só essa fórmula de calcular? Não, eu poderia ter usado aquela lá que tem U ao quadrado, P é igual a U ao quadrado sobre R. Daria certo? Daria, tá? Eu elevaria U ao quadrado e depois ia dividir por P. Daria certo também, eu ia encontrar um valor igual a 11, certo? Façam um teste aí na casa de vocês. Eu tô com o meu material, eu estou resolvendo pelo meu material, tá? O meu material está resolvendo pelas formas mais simples. Ele não está pegando as formas mais difíceis, tá? Mas vocês também podem fazer aí. Depois ele fala, a energia elétrica consumida pelo ferro elétrico em meia hora, em joules e em quilowatts. Tá, a gente sabe que o trabalho, deixa eu ver aqui, o trabalho é igual a potência vezes a variação do tempo, certo? Então, o trabalho é igual a potência vezes a variação do tempo. Aí ele me deu
1h30. Certo? Então vamos lá. Então o trabalho é igual a potência de quanto é a potência? De 1.100 watts vezes 1.800. Professor, 1.800? Sim, 1.800. Ele não me disse que era meia hora? Meia hora são 30 minutos. 30 minutos, né? Porque isso aqui tem que dar unidade no sistema internacional, tem que estar em segundos, tá? Meia hora é igual a 30 minutos, que é igual a 1.800 segundos. Tem que estar na unidade internacional. Então tá aqui. Logo, o trabalho realizado é esse produto aqui que me deu quanto? Me dá 1,89, eita, 98 vezes 10 elevado a sexta. Isso está em joule. Eu calculei no sistema internacional. Depois ele pede para eu calcular isso em quilowatts-hora. Então, beleza. Utilizo pela minha relação, trabalho vai ser igual a 1,1 quilowatts vezes meia hora. Agora sim eu tenho bem em hora. Então, isso aqui vai ser igual a 0,55 kWh. Tá aqui. Certo, pessoal? Professor, por que tá 1,1? Pessoal, isso aqui é quilowatts. A potência está dada em watts. Para ficar em quilo, eu dividi por 1.000. Certo? Para ficar em quilo, eu dividi por 1.000. Dividido por 1.000, essa potência passou a ser de 1,1. Aí a unidade é quilowatts. Certo? Então, jogando na relação, quilowatts multiplicado por meia hora, né? Quando eu dividir isso aqui, dá 0,55 kWh. Então, tá aí a resolução do exercício, tá? Pessoal, voltem o livro, voltem o vídeo, anotem a questão, letra A, letra B, letra C, e tentem refazer sem olhar. É bem simples, para depois a gente fazer o exercício que eu vou postar no grupo, beleza? Nossa aula aqui acabou e a gente vai para a nossa aula online para a gente poder fazer solução dessas questões na sexta-feira, beleza? Tchau e benção.